Será que entrou mais alguém? Então, bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá tendo uma reclamação, assim, que tem bastante alunos que não estão participando das aulas e coisa e tal. Principalmente da turma de vocês. Tem bastante gente que não entra, principalmente nas primeiras aulas, né? Porque na minha aula ontem, acho que tinha 10, 11 alunos. Quase todos estavam. Galerinha, então nós tínhamos ainda dois exercícios, ou três para corrigir, né? A respeito agora de tabelas com intervalo de classe. E eu vou fazer essa correção primeiro e depois a gente dá sequência no conteúdo, ok? Então vamos lá, já deixei aberto aqui. Então, o nosso exercício, esse exercício é da página 136 e os outros da 137. Se vocês quiserem acompanhar, fazer a correção, quem não fez, fazer, deixar em dia, né? Então, vamos lá para o exercício número 1 e diz o seguinte: a professora registrou o tempo em minutos que alguns dos seus alunos passam jogando videogame por dia. Então, aqui nós temos um rol, né? Ela colocou os dados que ela conseguiu em rol. Então, tem alunos que demoram 30 minutos, 50, 60, 60, 80, 90, 90, 120, 140 e 140. Com base nos dados, responda: qual a amplitude total desse conjunto de dados? O que é uma amplitude total de um conjunto de dados? É o maior valor que você tem no teu conjunto de dados menos o menor. Então, no nosso caso aqui, vai ser 140 menos 30. A amplitude total vai ser 110. Então, nossa amplitude é igual a 110. Aí diz assim: se esses dados forem organizados em 5 intervalos de classe, qual será a amplitude de cada intervalo? Lembra que a prof falou sobre os intervalos de classe na penúltima aula? Então, o que são os intervalos de classe? São a quantidade de linhas, vamos dizer assim, né, em palavras mais simples, que você quer que a sua tabela tenha, registrando os seus dados. Então, a gente divide esse conjunto maior de dados que a gente tem em intervalos, em grupos, né? E coloca eles de acordo com uma determinada amplitude, que é o que a gente chama de amplitude de cada intervalo, dentro da sua tabela. Então, no caso aqui, a nossa tabela tem que ter 5 intervalos, ou seja, 5 linhas trazendo os dados. E agora ela pede para a gente descobrir qual vai ser a amplitude de cada um desses intervalos se a minha tabela vai ter 5 intervalos. A amplitude de cada intervalo desse, eu tenho que pegar a minha amplitude total, no caso ali é o 110, e dividir pela quantidade de intervalos que eu vou colocar na minha tabela, por 5. Então, dividindo aqui 110 por 5, vai dar 2, sobra 1, vai dar 2. Então, a amplitude de cada intervalo vai ser de 22. Então, vamos chamar essa amplitude aqui de intervalo de H, como eu já chamei antes lá na aula para vocês, né? Então, vai ser 22. Ou seja, do 30 até o 52, né? Vou ficar lá, 30, entra, 52. Do 52 mais 22 vai dar 74. Do 74 mais 22 vai dar aqui, dá 6,96. Do 96 mais 22 vai dar 8, dá 11, 118. Do 118 vai dar 140. E assim, ó, a gente faz os 5 intervalos que a nossa tabela vai ter, e agora depois é só colocar a frequência de cada intervalo de classe desse, tá? Então, aqui é um exemplo de como ficaria a distribuição dos nossos dados em intervalo, ok? Não era para a gente fazer isso, mas só para recordar para vocês. Posso mudar? Sim ou não? Tem alguém copiando? Rian? Não, prof, não tem ninguém copiando. Obrigada. Então, no segundo diz o seguinte: a seguir estão organizados em rol a pontuação de alguns competidores de um jogo eletrônico.
Então, já está em rol, ou seja, já está organizado em ordem crescente nesse caso aqui. Lembrando que o rol é a organização dos nossos dados em ordem crescente ou decrescente, de acordo com a pessoa que vai fazer, né? Mas falando a Prof. Rô, eu prefiro sempre organizar em ordem crescente o meu rol, tá? Para fazer análise. Para mim, parece se torna mais simples. Então, aqui nós temos os dados 500, 503, 508, 511, 517, 520, 522, 525, 29, 530, 533, 536, 542, 545, 548, 550, 554, 555, 557 e 559. Escolha uma quantidade de intervalos e termine de construir a tabela de distribuição a seguir. Se necessário, realize os cálculos no caderno. Então, aqui, primeiro, para eu determinar a quantidade de intervalos que eu quero pôr nessa minha tabela, é interessante eu calcular o quê? A amplitude dela e verificar quanto que é essa amplitude. Então, como que eu vou calcular a amplitude total? A amplitude total vai ser igual a 559 menos 500. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 59. Vocês viram que aqui o meu valor deu um número ímpar. Então, para eu dividir, eu vou ter que vai ter um número decimal ali, de acordo com a quantidade que eu for escolher para a minha classe, para os meus intervalos, né? Para o número de intervalos. Então, o que eu vou fazer? Para eu determinar quantos intervalos eu vou ter, eu vou ajustar esse valor aqui, tá? Eu vou somar mais um. Então, eu vou ter ali 59 mais 1, que vai dar 60. Então, eu vou considerar uma amplitude total de 60. Para eu calcular o meu número de classe, eu vou querer fazer aqui 6 classes. Então, se eu vou fazer 6 classes, a minha amplitude de cada intervalo vai ser o quê? 60 dividido por 6, que vai dar 10. Então, a amplitude de cada classe minha vai ser 10. Eu fiz esse ajuste, ó, para ter um número inteiro no meu intervalo de classe dentro, né? Na amplitude total dentro do meu intervalo de classe. Então, vamos montar a nossa tabela aqui. É claro que vocês podem ter feito de outra forma, não tem problema, tá, gente? Então, eu vou ter lá do 500 até o 510, lembrando que aqui eu tenho intervalo fechado para o primeiro valor e intervalo aberto para o último. Então, significa que esse valor vai ser contado aqui na minha segunda linha, tá? 510 a 520. Então, 520 vai ser contado nessa. 520 a 530. 530 a 540. 540 a 550. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. 550 a 560, ok? Então, com certeza, todos os meus dados cabem aqui. Esse intervalo poderia ser fechado também, mas aí fica uma escolha da pessoa que está fazendo, tá? E aqui nós vamos ter o quê? O total, para terminar de completar. Agora, vamos calcular as frequências. Pessoal, vocês estão aí ainda? Eu escutei um barulhinho. Será que tem alguém tentando entrar? Não tem ninguém aqui, não. Não? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Acho que não, acho. Não tem ninguém aqui, não, prof. Não. Então, continuando lá. Agora, vamos contar a nossa frequência absoluta, cada intervalo de classe desse. Então, de 500 a 510, quantos valores eu tenho? 1, 2, 3. O 511 não entra, então eu tenho 13, a minha frequência. De 510 a 520, 1, 2. O 520 não entra, porque o meu intervalo aqui é aberto, então são 2. De 520 a 530, 1, 2, 3, 4. O 530 entra no outro intervalo. Então, vamos lá. De 530 a 540, 1, 2, 3. De 540 a 550, 1, 2, 3 também. De 550 a 560, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui são 5. Agora, nós vamos calcular a nossa frequência acumulada.
Qual a frequência acumulada de pessoas que fizeram pontos de 500 a 510? 3. A frequência acumulada de 500 a 520, 3 mais 2, que é 5. De 500 a 530, 5 mais 4, que é 9. De 500 a 540, 9 mais 3, que é 12. De 540, perdão, de 500 a 550, 12 mais 3, que é 15. E de 500 a 560 pontos, vai ser 15 mais 5, que vai dar 20. Então, calculamos a nossa frequência acumulada. Agora, nós vamos calcular a nossa frequência o quê? Relativa. Aqui eu esqueci de somar, né? Então, aqui vai dar 20. Agora, a nossa frequência relativa é o quê? É, na verdade, aqui que eu tenho que colocar. Costume de pôr ali logo embaixo, né? Deixa eu apagar. Então, a nossa frequência relativa, o que é a frequência relativa mesmo, gente? É o número de dados que eu tenho no intervalo dividido pelo total da minha amostra. Então, no caso aqui, de 500 a 510, eu tenho lá 3 de 20 vezes 100, para transformar em porcentagem, porque a frequência relativa é os nossos dados em porcentagem, vai dar sempre 1% aqui, porque a gente está multiplicando por 100. Então, o nosso resultado vai ser percentual. Então, 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 3, 15%. A nossa frequência de 500 a 510 é 15%. Aqui vai ser 2 de 20, que é vezes 100, que vai dar 5, vai dar 10. 10%. Agora aqui, 4. Se 2 deu 10%, 4 vai dar quanto, gente? 2 na metade de 4? Então, 4 vai dar quanto? Vai dar 20%. Então, aqui é 20. O 3 a gente já fez, que é 15%. 3 novamente, 15%. E 5 vai dar quanto? A gente acabou de fazer antes ali, né? 5 de 20 é 1/4, vezes 100, vai ser 25%. Agora sim tem alguém chamando, né? Que é igual a nosso 100% dos dados. Estão copiando? Eu tô, não tira não, não tira não. Não terminei ainda. Agora nós vamos fazer o quê? A frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada é a soma das minhas porcentagens em cada intervalo de classe. Então, o primeiro que eu tenho acumulado de 500 a 510 é 15%. De 500 a 520 vai ser 15 mais 10, que vai dar 25%. De 500 a 530 vai ser 25 mais 20, que vai dar 45%. De 500 a 540, vai ser 45 mais 15, que dá 60%. De 500 a 550, vai ser 60 mais 15, que vai dar 75%. E de 500 a 560, que é toda a nossa amostra, vai ser 75 mais 25, que é o nosso 100%. E assim, nós completamos a nossa tabela de intervalo de classe. Pode ser, se alguém tivesse feito aí, eu não sei, né, por poucos que me mandaram essa tarefa, que tenha usado um intervalo de classe menor aqui e tenha conseguido outros valores, como frequência, frequência acumulada e frequência relativa acumulada, tá? Mas, no geral, é mais ou menos isso que tem que fazer. Assim que terminar, me avisa, Rian. Calma aí, professor, eu tô copiando a última tabelinha ali. Ok.
Pronto, professora, terminei. Pode mudar. Pera aí, prof. Pronto. Pronto, Nath. Sim, prof. Tá. Mais alguém? Mas acho que já deu tempo para copiarem, né? Então, o nosso último exercício, o exercício 3, diz o seguinte. A professora Sônia fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantos irmãos cada aluno tem e organizou os dados em rol. Então, aqui nós temos, a professora tem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 alunos, certo? E esses 20 alunos, ela fez a pesquisa, né? 20 elementos, e ela teve a seguinte tabela, né, em rol aqui, sobre a quantidade de irmãos que cada aluno tinha. A quantidade menor de irmãos é 0 e a quantidade maior é 5. Aí diz assim: com base no rol, realize os passos a seguir e registre na tabela. Calcule a amplitude total, determine uma quantidade de intervalos, calcule a amplitude de cada intervalo e determine a frequência. Calcule a frequência relativa. Então, aqui, gente, nós vamos calcular a amplitude total. Amplitude total é igual ao maior dado que tenho no meu rol, menos o menor. Então, nossa amplitude total é 5. Aí ele pediu para a gente determinar uma quantidade de intervalos. Vamos usar 6 intervalos. A amplitude de cada intervalo vai ser igual. Aqui vai dar 5 dividido por 6, vai dar aproximadamente 1, certo? Então, nós vamos usar uma amplitude de 1. Então, vai ser, vamos organizar então a nossa tabela. Então, vai ser de 0 a 1 irmão, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e de 5 a 6. Então, aqui nós temos nossos 6 intervalos de classe. Agora, vamos calcular a frequência de cada intervalo. Então, a frequência é a quantidade de irmãos em cada classe dessa. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, de 0 a 1. De 1 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 a 3. 1, 2, 3, 4. De 3 a 4. 1, 2, 3. De 4 a 5. 1, 2. E de 5 a 6, 1. O total de elementos que nós temos na nossa pesquisa é 20. Agora, vamos determinar a frequência, já determinamos, e calcular a frequência relativa. Vamos lá, então, calcular. Então, nossa frequência relativa é igual ao número de dados em cada intervalo dividido pelo total de dados que a gente tem na nossa amostra, certo? Então, vamos lá. 4 dividido por 20 vezes 100. Então, vai dar 100 dividido por 20, dá 5. 5 vezes 4, 20. 20%. 6 dividido por 20 vezes 100, que vai ser 100 por 20, 5. 5 vezes 6, 30%. Novamente, nós temos aqui um intervalo que tem 4 elementos, então vai ser 20%. Não precisa calcular novamente, né? 3 de 20 vezes 100. Então, 100 por 25, 5 vezes 3, 15%. Então, aqui vamos ter 15%. De 4 a 5, 2 de 20 vezes 100, que vai ser igual 100 dividido por 20, dá 5. 5 vezes 2, 10%. Agora, 1 dividido por 20 vezes 100, que vai ser igual 100 dividido por 25, 5 vezes 1, 5%. Nesse caso, nem teria necessidade de fazer, né, gente? Por quê? Porque
1 é a metade de 2. Se 2 é 10%, 1 vai ser 5%, ok? E a soma disso aqui vai dar 50, 70, 70, mais 20, mais 15, 85, mais 10, 95, mais 5, 100%, ok? E assim, a gente tem a nossa tabela de intervalos de classe com frequência e frequência relativa, certo? Deixa eu ver, tem alguém tentando entrar. O João, certeza. Não. Quem entrou agora? Medeiros? Fiz uma pergunta? Pode? Resposta das 5 a 50, né? Não entendi. A resposta das 5 do trabalho é 50, né? 50, isso. Nossa, isso. Não, que o meu deu 240. Daí por isso que eu não consegui fazer certo. Mas você fez errado, né? Você usou dados errados lá. Então, gente, como eu falei para vocês, hoje a gente vai dar sequência na nossa matéria, e na nossa matéria, a sequência, para vocês me acompanharem, é da página 138 e 139. Só que ali na nossa apostila, tá super resumidinho o assunto sobre gráficos. Então, a prof vai fazer aqui, eu vou fazer uma nova, eu fiz uns slides trazendo algo assim um pouco mais complementar. No nosso apostila, se vocês olharem lá na página 138 e 139, está falando apenas do gráfico de coluna, do gráfico de setor e do gráfico de linhas, que na verdade são os mais utilizados no nosso dia a dia, né? Mas eu trouxe o gráfico o histograma também, que é bastante utilizado aqui no slide. Então, eu vou fazer a explicação aqui pelo slide, se vocês quiserem acompanhar lá na apostila, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, falando de gráficos, nós já aprendemos em outras séries a fazer análise e interpretação de gráficos, certo? E também a construção de alguns gráficos. Aqui na nossa série, só está trazendo o quê? A análise, né, de dados. Tem ali nos exercícios para construir, porque entende que vocês já conhecem esse conteúdo. Inclusive, eu trabalhei com vocês o ano passado a construção do gráfico de setor. Acho que vocês devem se recordar dessa questão. Eu acredito, né? Então, vamos lá. O que são os gráficos? Os gráficos são uma forma de representação visual dos dados estatísticos. O gráfico constitui uma forma clara, objetiva, de apresentar os dados. A intenção é chamar a atenção do leitor e proporcionar fácil compreensão e veracidade dos fatos. Então, o que garante essa veracidade dos fatos é o que, gente? É a referência de onde você tirou esses dados, né? Então, sempre tem que ter uma referência confiável para você trazer ali no seu gráfico. Geralmente, o gráfico vem de onde? Vem de uma tabela. Então, de acordo com a exposição dos seus dados em uma tabela, você vai escolher o melhor gráfico para representar esses dados. Então, aqui os mais usados são os gráficos de barras, os gráficos de setores, né? E os gráficos de linha. Esses gráficos de linha também são chamados de gráficos de segmento. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O gráfico de barras. O gráfico de barras ou gráfico de colunas é um dos mais utilizados. É um gráfico que permite comparar os dados por categoria. As quantidades associadas a cada categoria são representadas por barras que podem ser apresentadas na vertical ou na horizontal. Então, aqui tem o da horizontal, né? E aqui nós temos um na vertical. Então, esse gráfico, gente, ele é bem fácil de ser interpretado porque você analisa, você consegue diferenciar a amplitude dos seus dados, né? A diferença entre o maior dado e o menor dado que você tem no gráfico. É bem fácil a visualização. Então, pelo tamanho das barras, você consegue facilmente distinguir qual foi o seu maior apontamento que você teve naquela pesquisa e a menor apontamento. Então, por isso ele é um gráfico bastante utilizado, porque ele é um gráfico de, assim, fácil interpretação. O que esse gráfico precisa ter?
um título apropriado, né, que está se referindo ao assunto que você está tratando, e uma referência. No caso, esse aqui apareceu, acho que eu cortei aqui. E uma referência que te traz a certeza de onde esses dados foram tirados, que te dá a garantia da veracidade desses dados, tá? Então, nessa tabelinha, por exemplo, aqui, a gente tem, no exemplo abaixo, temos um gráfico que mostra a temperatura máxima em graus Celsius no Rio de Janeiro em determinada semana. Então, ó, qual foi o dia da semana qual foi o dia desta semana, né, que teve a maior temperatura no Rio de Janeiro? Foi, ó, facilmente a gente consegue ver que foi na quarta-feira, que teve a temperatura de 37,5 graus aproximadamente, que está no intervalo de 35 a 40 graus. Qual foi o dia que teve a menor temperatura nessa semana aqui no Rio de Janeiro? Ó, olhando pelo tamanho das barras, a gente verifica que foi no sábado, que ficou um pouco abaixo de 30 graus, né? Mais ou menos ali o quê? Uns 28 graus e meio, 29 graus. Então, é super fácil você analisar. Até uma criança consegue te dizer onde que tem a maior barra e onde tem a menor, né? Então, esse é o gráfico de barras vertical. E aqui nós temos o gráfico de barras horizontais. Né? Geralmente, esse gráfico aqui, eles chamam de gráficos de barras e esse aqui de coluna. Não tem diferença, tá? Então, nesse gráfico, a gente tem o quê? Também, olha, a diferença entre eles é que as barras estão na vertical e o outro que está na horizontal. Mas a facilidade de interpretação nos dois é a mesma. Por quê? Porque você compara também o tamanho dos seus retângulos que formam esse gráfico. Então, aqui, ó, meio de transportes utilizado para ir à escola. Então, aqui, qual é o mais utilizado? De cara, a gente vê que é quem? Ônibus. Por quê? Porque o retângulo que representa esta quantidade, esta variável, é maior do que qualquer uma das outras. Qual é o menor? Qual que é o menos utilizado? É a bicicleta. Então, os dois, né, independente aqui da disposição das barras, são gráficos de fácil compreensão. Então, quando eu quero comparar dados, acaba sendo, né, categorizando dados, como ele diz aqui, acaba sendo mais fácil a utilização do gráfico de barras, ok? Além do gráfico de barras, nós temos os pictogramas, ou gráficos pictóricos. O que são os pictogramas? São aqueles gráficos que eles usam imagens para referenciar aos dados que ele está trazendo, as suas variáveis. Então, é claro que essa imagem tem que ser o quê? Referente ao que está sendo trabalhado no gráfico ali. Eu não posso falar de futebol, por exemplo, e colocar lá uma bola de basquete para representar os meus dados, as minhas variáveis. Vou ter que colocar uma bola de futebol. Não posso estar falando de sorvete e colocar, por exemplo, uma tortinha para representar a minha variável, porque não tem nada a ver. Então, eu trago imagens que se referem às variáveis que eu estou pesquisando. Então, são gráficos construídos a partir de figuras ou conjunto de figuras representativas de intensidade ou de modalidades de fenômenos. E tem como principal vantagem o fato de despertar a atenção do público leitor. Essas figuras simbolizam fatos estatísticos, ao mesmo tempo que indicam a proporcionalidade entre as relações que a gente está fazendo dos dados. Por serem representados por figuras, torna-se atraentes, sugestivos, por isso são largamente utilizados em publicidades. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Falando de sorveteria, o que eu vou usar para representar? Sorvetinhos, né? Então, cada sorvetinho nesse meu gráfico aqui corresponde a 100 sorvetes. Então, na segunda-feira, quantos sorvetes vendeu essa minha sorveteria Bom Sabor? 100, 200, 300, 400. É isso que ele quis dizer aqui, ó. Indicam a proporcionalidade. E na terça, 300, na quarta, 200, na quinta, 300 também, e na sexta foi o dia que mais vendeu, foram 500 sorvetes. Na floricultura, usaram o quê? A florzinha. Cada florzinha no meu gráfico aqui representa 100 flores vendidas.
tá? E aqui, como a prof falou, ó, campeões da Copa do Mundo até 2006. Copa do Mundo de futebol. Logo, a gente percebe isso pelo tipo da bola que foi representada, né? Então, você olha o gráfico, você consegue entender a respeito do que ele está falando com clareza. Por quê? Porque as imagens estão referindo ao assunto. Então, fica mais fácil, né, a interpretação. E aqui diz que cada bolinha, apesar de estar bem ruim a nossa imagem, representa um título. Então, o Brasil foi o maior campeão futebol, né, das Copas do Mundo de Futebol, até 2006, com 5 títulos. Também é super fácil a análise do gráfico aqui, certo? Então, esse é o gráfico pictórico ou pictograma. Aí, o outro gráfico que a gente tem é o gráfico de segmento ou gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas é um gráfico bastante utilizado em épocas de eleições. Por quê? Porque é fácil a comparação dos dados, por exemplo, entre um candidato e outro, e você consegue ver a variação que teve esses gráficos no decorrer de um tempo. Esse gráfico ele é muito utilizado quando a gente vai fazer análise de alguma coisa em um período de tempo, tá bom? Então, aqui diz assim, o gráfico de linha é utilizado para representar valores em um período de tempo, aquilo que a prof acabou de dizer. A partir desse gráfico, é possível identificar o comportamento dos dados ao longo de um período de tempo. Aqui a prof trouxe, ó. Então, exemplo, faturamento de uma empresa desde 2015 até 2019. Nós temos as nossas quantidades, né, o faturamento nesse período, que foi ali, o intervalo foi até 20 mil, de 2015 a 2019. Então, aqui é possível a gente verificar facilmente que a empresa teve decréscimo, depois teve um acréscimo, né, teve uma melhora no seu rendimento, depois caiu novamente e teve uma pequena melhora de 2018 a 2019. Então, você consegue analisar facilmente, no decorrer do período, o que aconteceu no faturamento dessa empresa nesse intervalo de tempo, tá? Então, na horizontal são apresentados os anos, aqui, ó, os anos, e na vertical o faturamento em reais. Cada ponto no gráfico indica o valor arrecadado em determinado ano. E o conjunto de pontos, você consegue analisar o quê? O percurso, né, do faturamento dessa empresa nesse intervalo de tempo. Certo? Está tudo tranquilo até agora? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Na verdade, vocês já conhecem, né, gente? Isso aqui. Tem muito segredo. Então, aqui, com esse gráfico, é possível identificar rapidamente quando houve aumento ou decréscimo do faturamento ao longo dos anos da empresa, como a prof falou, né? Então, teve decréscimo em 2016, teve um decréscimo maior ainda em 2018, 2017 teve um pequeno aumento, em 2019, para 2019 teve o quê? Uma melhora bem assim, pequena em relação a 2018, certo? Então, vamos lá. E o gráfico de setor, que é o que a gente chama de gráfico de pizza. O gráfico de pizza, ele é um gráfico de fácil compreensão, por quê? Porque você faz a análise de uma parte em relação ao todo que você tem. Então, esse gráfico, geralmente, a gente trabalha nele representando percentuais. Então, cada setor desse meu gráfico, ele vai ter um determinado percentual. Então, ele é um gráfico largamente utilizado quando a gente fala de questão populacional, consumo de água e coisa e tal, que você vai comparar uma parte em relação ao seu todo. Então, ele é bastante utilizado nessa questão. Então, aqui, ó, o gráfico de pizza, ou gráfico de setor, é um gráfico que também permite representar dados por categorias. A diferença entre o gráfico de pizza e o gráfico de barras é que no gráfico de pizza são representados as partes de um todo. Por isso, normalmente, nesse tipo de gráfico é representada a porcentagem de cada categoria no lugar da quantidade absoluta. Então, a principal diferença entre o gráfico de pizza e o gráfico de barras, tá? Então, aqui a prof tem um exemplo, ó. Exemplo, gráfico de setor para representar a preferência de modalidades esportivas de um grupo de amigos. Então, nós temos aqui um grupo de amigos,
foi pesquisado, né, qual é a preferência esportiva dele, modalidade, tinha lá futebol, vôlei, basquete, natação e outros esportes, e aqui foram dispostos de acordo com a frequência, né, foi calculado o quê? A frequência relativa e dispostas em setor. Cada setor desse representa um tipo, né, a quantidade, né, de votos que cada modalidade representou. Aqui também, ó, super simples para a gente identificar que o futebol foi a maior preferência. Gente, uma coisa importante em relação ao gráfico de setor. Sempre que você for fazer um gráfico de setor, é importantíssimo isso aqui, ó. Você trabalhar com uma legenda. Porque normalmente no gráfico você não escreve, né? Você pode colocar, como a prof fez aqui, ó, a disposição da sua frequência relativa, as porcentagens, mas não vai trazer escrito aqui nele que aqui é futebol, que aqui é vôlei, que aqui é basquete, natação e outros esportes. Então, geralmente, esse gráfico está associado a uma o quê? A uma legendinha, onde você vai relacionar cada setor com o dado que você está representando ali por setor, ok? Então, como vocês viram, super simples de analisar também, né? As categorias são os tipos de esportes e cada fatia da pizza, no caso aqui, representa a porcentagem de amigos que preferem determinada modalidade. Quanto maior a fatia, maior a preferência. Bem parecido com o de barras, né? Quanto maior a barra, maior vai ser a preferência daquele dado que está sendo representado por aquela barras. Simples, sem complicação, né? Então, gráficos não tem muitos segredos. Se eu quiser construir um gráfico de setor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro calcular a minha frequência normal, depois eu calculo a minha frequência relativa, que é a frequência dividida pelo total de elementos da sua amostra, vezes 100, né, que a gente acabou de fazer as tabelas ali de frequência. E, por fim, gente, eu tenho que fazer uma relação com a circunferência. Como que eu determino cada setor? Para eu poder determinar aqui na minha circunferência. Então, a gente vai usar o que aqui? Uma regrinha de 3. Vou pegar só a nossa frequência relativa. Então, eu tenho que 100% do meu gráfico, né? 100% da minha circunferência, que é o meu todo, representa quantos graus na minha circunferência? Representa ela toda, 360 graus. Então, 40%, no caso ali do futebol, quantos graus vai representar isso? Então, nós vamos trabalhar aqui com uma regrinha de 3. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, eu tenho lá que 100x é igual a 40 vezes 360. X vai ser igual a 40 vezes 360. Vou fazer assim para simplificar. Dividido por 100, corto, 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 corto. Então, vai ficar aqui x, nesse caso, 4 vezes 36. Que vai dar 24, vai 2, dá 12 com 2, 4. Então, significa, 14, né? Significa que aqui, ó, eu tenho um setor com 144 graus. E desta forma, usando uma regrinha de 3 para construir o meu gráfico de setor, eu vou determinando a relação entre quantidade, a proporção, né, entre a porcentagem que eu tenho do meu dado, a minha frequência relativa, e o setor em graus que eu vou ter que traçar na minha circunferência. E assim eu vou fazendo para todos os meus dados e conseguindo cada um dos setores, e depois é só traçar isso na sua circunferência, usando o quê? O nosso transferidor, que é um instrumento, né, que a gente usa para medir graus, ok? Então, é bem simples para construir esse gráfico de pizza. Agora, eu acho que era isso, certo? Que horas são, gente? Quem tem horas aí para passar para a prof? Oi, pessoal. Agora ainda é 9h22, prof. Tá, 9h22. Então, vamos lá na apostila, que tem um textinho lá que eu acho interessante.
Então, aqui a tarefa, se vocês já quiserem anotar, ó, página 140 a 141, e 141, no caso, né? São 3 gráficos para vocês analisarem. O primeiro exercício eu vou mostrar lá para vocês. Depois eu volto aqui também, qualquer coisa para ler a mensagem do dia de vocês hoje. Deixa eu ver aqui. Ou você pode ser boazinha com a gente, não dá nada, né? Não, ou você pode ser boazinha com a gente e liberar mais mais cedo. Liberar mais cedo. Como que eu vou liberar mais cedo? Então, aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, trouxe o gráfico de colunas, que é conveniente para identificar o maior e o menor valor no gráfico. O gráfico de setor, que é fácil de identificar, né? É possível visualizar uma parte do todo, que foi aquilo que a prof explicou lá para vocês. E nós temos o gráfico de linhas, que é vantajoso para analisar, né, os dados na evolução de um determinado tempo, certo? Ó, como eu falei, os meus estavam 100 ali, gente. Mas um gráfico, para ele ser considerado confiável, precisa disso aqui, tá? Ó, eu preciso ter a referência. E você tem que sempre, antes de confiar no que está trazendo um gráfico ou uma tabela, verificar a idoneidade daquele instituto que fez a pesquisa. Por quê? Porque tem gente que usa de má fé esse tipo de representação, né, esses dados estatísticos, para se favorecer. Então, sempre é muito importante estar ciente de onde veio esse dado, tá? E ter a curiosidade de pesquisar se é um instituto que tem uma confiabilidade aceitável, né? Então, para você poder confiar naquilo que está escrito ali. Então, a gente sabe que eles usam, né? Tem gente que usa muito disso para poder tirar vantagens, e nem sempre é uma coisa que é trazida assim de forma real e verdadeira. Então, lá. Deixa eu ler aqui com vocês esse texto. Gráficos podem enganar, ó, exatamente o que eu estava falando, né? Dependendo da maneira que forem apresentados, gráficos podem dificultar a leitura ou ainda induzir a erros de interpretação de informação, seja propositalmente ou não. Uma manipulação comum nesse sentido é a alteração da escala dos eixos de um gráfico de linha, a fim de deixar os segmentos de reta que compõem o gráfico mais ou menos inclinadas. No exercício a seguir, uma empresa deseja evidenciar seus lucros. Tal manipulação pode ser facilmente percebida. Então, o que eles fizeram aqui? Olha lá, o lucro da empresa de janeiro a maio de 2018, e aqui temos o mesmo título, ó, lucro da empresa de janeiro a maio de 2018. Qual é a principal diferença, gente, desse gráfico para esse? Qual gráfico, se você olhar aqui no primeiro e no segundo, qual teve maior rendimento? Qual empresa tem maior rendimento? A hora que você olha no gráfico assim, o que te parece? Qual foi a melhor evolução aí nas empresas? Os dois são com o mesmo, eu acho. Oi? Acho que os dois são com o mesmo. Os dois são os mesmos, exatamente, porque você parou para analisar ali, né? Foi o Enzo que falou? Mas assim, quando você olha a primeira visão que você tem, a impressão que dá é que no segundo gráfico aqui, ó, a empresa teve maior vantagem, né? Por quê? Porque as minhas retas, elas estão mais inclinadas, então parece que elas estão tendo um acréscimo maior, né? No entanto, se a gente observar, a única coisa que variou aqui foi o intervalo, né? Ó, a escala que foi usada de um intervalo, né? De um mês a outro. Então, nesse caso aqui, o meu intervalo está o dobro desse segundo aqui. Por isso, tem uma diferença na inclinação, né, da apresentação desses dados. Mas se a gente analisar, ó, de janeiro a fevereiro, nós tivemos o quê? Um aumento de, aqui o lucro é de 1.000 em 1.000, então de R$1.000, né? De 118 mil foi para 119. De 119, em março, foi para 123 mil. De 123, foi para 125 mil. De 125 foi para 128. E nesse aqui, ó, a gente teve o mesmo aumento em relação a cada período. Porém, nesse parece que a empresa teve um lucro maior. Então, de acordo com o que
a pessoa responsável pelo financeiro quer apresentar para a empresa, ela pode levar esse gráfico ou esse, tá? O que vai aparecer aos sócios lá da empresa? Que teve mais vantagem. Então, às vezes, esse aqui é mais interessante apresentar para a equipe, né, de sócios da empresa, do que esse. Mas isso aí, no caso, como diz ali, pode ter uma vantagem ou uma desvantagem, né? Então, aqui, ó, no gráfico da direita, os intervalos da escala do eixo estão menos espaçados e assim os segmentos de retas ficam mais inclinados, dando a impressão de que os aumentos de lucro foram mais significativos. Esse outro tipo de manipulação estão presentes em diversas mídias. Por isso, ao analisar um gráfico, além de checar a fonte dos dados, a data e o título, é preciso também ficar atento a outros aspectos, como o que envolve manipulação para apresentar as informações de maneira alterada para o leitor. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de questão, tá? Gente, é mais ou menos isso. Aí eu ia falar para vocês do exercício, né? Então, aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente falar sobre o exercício. Então, o primeiro exercício, vocês vão ter que construir um gráfico de barras. Como que faz para construir um gráfico de barras? Então, o nosso exercício já trouxe aqui, ó, a tabela, o gráfico praticamente montado. O que vocês vão ter que fazer? Nós temos aqui as nossas variáveis, já que o que vai ser, tá colocado aqui? Esse gráfico vai ser referente ao quê? A taxa aproximada de domicílio em que havia usado internet, segundo as grandes regiões, então, de 2016. Então, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Aqui nós temos números de domicílios em porcentagem. Então, isso aqui, ó, representa o quê? O percentual. Então, vocês vão colocar o título, que o título se refere ao mesmo da tabela, tá? Porque nós estamos falando do mesmo assunto. Então, vai ser o nosso título. Ele já trouxe a fonte, que é a mesma da tabela também. Então, o que vocês vão ter que fazer? Destacar a variável que está aqui e a variável que está trazendo aqui. Nesse caso, está trazendo aqui o quê? As regiões. E vocês vão fazer as barrinhas de acordo com o que está sendo apresentado aqui. Então, aproximando a escala que ele já trouxe, tá? Então, é só construir o gráficozinho. E depois, vocês vão ter que fazer isso usando um gráfico de setor. A mesma tabela representando no gráfico de setor. Igual a prof explicou ali então, no slide, tá? Então, você já tem o percentual. Deixa eu voltar aqui. Ai, que ruim que é de trabalhar nessa apostila. Então, por exemplo, ó, Nordeste, o Norte tem 62%. Então, para fazer o gráfico de setor, vocês vão fazer o seguinte. Não consigo mexer aqui se não for pelo mouse. Então, nós vamos ter que fazer cálculos. Então, o nosso 100% ali vai ser quanto? O 360 graus, certo? 62%, que é o que a tabela está trazendo ali do norte, por exemplo, vai ser quantos graus? Aí você vai calcular essa relação, fazendo produto dos extremos igual ao produto dos meios, e descobrir qual o tamanho do setor que vai representar quem? Que vai representar o norte. Você tem que fazer isso para todas as regiões, tá? Para a última não, né? Porque o que sobrar é da última. Mas vocês têm que usar isso aqui. E depois usar o quê? O transferidor para fazer a medida aqui do setor que você vai estar representando para cada um dos dados. Então, esse gráfico aqui é o único que vocês vão ter para construir. Os outros é só fazer uma análise, tá? Só fazer a análise deles, ok? Então, essa é a tarefa. Voltando aqui para mim dizer a frasezinha de vocês. Seja como a água, que abre o caminho entre as pedras. Não se oponha aos obstáculos. Contorne eles. Então, sempre, gente, desvie os obstáculos. Nunca fique batendo de frente. Porque a gente não, realmente, se você ficar batendo de frente com aquilo que você está tendo dificuldade, com aquilo que está te atrapalhando, dificilmente você vai conseguir o que você quer. É a mesma coisa, né? Quando o pai e a mãe quer que você... Quando você quer fazer uma coisa, o pai e a mãe não quer. Se você fica brigando, você não vai conseguir. Agora, se você for com jeitinho, trabalhando, conversando bonitinho, expondo todos os seus pontos favoráveis, o que você vai fazer? Você vai conseguir o seu objetivo. Tá bom? Galerinha, bom final de semana, bom feriado.
e até terça-feira, não, até quarta da semana que vem, tá? Hoje à tarde vai o outro trabalhinho. Professora, Oi, o trabalhinho também é para a próxima quinta-feira, né? isso, sempre para a próxima semana, tá bom? Ah, Beijo, ok, então bom final de semana. Tchau. obrigada, tchau.